Olá, você que me assiste, Deus te abençoe no nome de Jesus. Você que compartilha comigo desse momento com Deus, Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu quero orar com você, mas antes eu quero deixar o título deste vídeo, desta mensagem para você, que é: eu quero conhecer os mistérios de Deus. Fale no teu coração agora, junto comigo. Eu quero conhecer os mistérios de Deus. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa agora. Queremos, ó Deus, conhecer os teus mistérios. Queremos conhecer, ó Deus, o que está por trás dessa cortina negra, ó Deus, que está diante deste mundo que vivemos hoje. O que está além, ó Deus, do que os nossos olhos possam ver. O que está além, ó Deus, do coração do homem, da mente do homem, que não lhe chegou a entendimento ainda, meu Deus. O que está, ó Deus, por ser revelado pelo Senhor, mas que nós, os teus servos, aqueles que te amamos, podemos conhecer, porque foi promessa do Senhor Jesus. Fala conosco, meu Deus. E enquanto isso, enquanto oramos, Deus, visita esta pessoa que ora comigo, visita o lar dela, visita as necessidades dela, visita todas aquelas que eu já orei pela manhã por elas, pedindo ao Senhor que visitasse o lar dessas pessoas, ó Deus. Tenha misericórdia no nome de Jesus e abençoa. Meu Deus, essa pessoa que ora comigo agora seja cheia da graça do Senhor. Havendo qualquer dificuldade na vida dela, que seja agora chegada até ela a paz do Senhor Jesus e a solução para todo e qualquer problema. Eu oro com ela no nome de Jesus e fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu quero conhecer os mistérios de Deus. Vamos andar junto nesse assunto? E nós prometemos no vídeo passado que íamos falar desse assunto. No versículo 4 de Lucas capítulo 8, diz que a multidão, ou uma grande multidão, se ajuntou para ver Jesus. Povos de todos os lugares. E no versículo 5, Jesus então, versículo 4 diz que Jesus então lhes falou por parábola. Interessante, a multidão se ajunta para ouvir Jesus. E Jesus, segundo Lucas capítulo 8, o versículo 4 em diante, diz: e Jesus propôs-lhe, ou lhes falou, falou com aquela multidão por parábola. No versículo 5, na parte A, Jesus diz exatamente assim. Vamos ler o versículo 5, a parte A. Um semeador saiu a semear a sua semente. Jesus começa dizendo isto. Aquela multidão. Um semeador saiu a semear a sua semente. Vamos ler o versículo 15, que fala de uma parte desta semente, que diz assim: mas uma parte dela caiu em boa terra. Versículo 15 diz: mas a que caiu em boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, na minha linguagem, na minha outra linguagem diz, em coração honesto e bom, guardaram-na e produziram muitos frutos. Em Mateus, ele começa dizendo de alto a baixo, ele começa dizendo, e produziu muito fruto, a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. Marcos fala o contrário de Mateus. Ele não fala como Lucas fala, ele fala o contrário de Mateus. E diz assim, Marcos, a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. Então Marcos fala de forma crescente, Mateus fala de forma decrescente e Lucas diz que essa semente produziu muito fruto na sua perseverança. Mas quando Jesus termina esta parábola para aquela multidão, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não explica
explica a parábola para a multidão. E, curiosamente, os discípulos lhe pedem explicação da parábola. Vamos andar juntos nesse assunto? Por que Jesus, diante de uma multidão, poderia falar coisas totalmente diferentes, coisas filosóficas, coisas do céu? Jesus traz a agricultura da época e chama esta multidão e fala com a multidão. Um semeador saiu a semear. É como se fosse um enigma, como se Jesus estivesse chamando-os a um teste de inteligência. E Jesus diz, então, ele saindo a semear. Você pode notar que parece que esse semeador aí, ele não escolhe o tipo de terra. Jesus começa a falar de uma parte da terra, dizendo, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vamos entender o que era este caminho? Segundo estudiosos, a plantação da época de Jesus e da época de Israel ali não tinha cercas, né? Eram todas plantações abertas. Então o que acontece? As pessoas, para chegar na casa, talvez do dono do terreno, daqueles colonos ali, elas criavam caminhos entre as plantações. E aquilo ali então virava um caminho nas roças. No nosso Brasil é assim, nas fazendas lá, um cria caminho para ir na casa do outro, e passando sempre naquele lugar, ali vira realmente um caminho, né? E a Bíblia diz, que Jesus dizendo que esse semeador, no semear, alguma das suas sementes caiu à beira do caminho. À beira do caminho passa as pessoas, e Jesus diz que esta semente então foi pisada pelos homens e elas ficaram expostas, as aves dos céus vieram e comeram esta semente. Jesus fala também de uma outra semente que caiu em terreno pedregoso, né? E caindo num terreno pedregoso, o que aconteceu com esta semente? Ela não teve ali terra o suficiente para ela criar raízes profundas, e ficando exposta, vindo o calor, a semente secou-se. A terceira parte que Jesus diz, essa semente caiu, ele andando e semeando, caiu entre os espinhos. Só que acontece que essa encontrou um pouco de terra, e ela então começou a ter vida. Mas os espinhos foram mais fortes do que ela e cresceram também ali e sufocou esta semente. Então Jesus diz que a quarta porção da semente cai em boa terra, terra frutífera. E caindo em boa terra, com umidade, não recebendo calor, longe dos pés dos homens, né? E também do bico das aves, ela produziu. E ali não tinha espinhos. Aquela terra era boa para a semente. O que acontece é que ela produziu, e produziu muito. E Jesus dá uma proporção bem grande, que ela produziu muito. E ele diz que ela produziu a 100 por 1, segundo Mateus, 60 por 1. Cada semente produziu 100 frutos. A mediana produziu 60, cada semente produziu 60 frutos. E a outra, mais simples, produziu 30 frutos. Isso estava muito além da proporção da agricultura da época, que era 7 por 1, e 7 por 1 era considerado um grande rendimento na agricultura da época, na colheita da época. Mas Jesus, quando termina a parábola para a multidão, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para por aí com a multidão. Os discípulos não ficam satisfeitos com isso e perguntam: por que o Senhor poderia ter falado coisas dos céus, coisas maravilhosas, coisas impressionantes? E o Senhor falou por parábola.
a semente do semeador com a multidão. E Jesus então explica: a vós é dado conhecer os mistérios de Deus. Eles não. A eles falei por parábola, porque eles vão ouvir, mas não vão guardar. Eles vão perceber, mas não vão entender. Mas a vocês eu explico o porquê. Porque eles estão muito firmados naquilo que sabem, naquilo que lhes foram informados. Eles já ouviram os profetas, já ouviram Moisés. Eles se esquecem da semente com muita facilidade. A semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus sendo semeada, explica Jesus a eles. Há uma porção, a primeira que eu falei, cai à beira do caminho, cai onde os homens passam, vão e vêm. E eles indo e vindo, eles pisam a palavra, expõem a palavra. E esta palavra, mesmo querendo, não tem vida. E vem as aves dos céus. No mundo natural, elas pelo menos servem como alimento para as aves dos céus. Eles entenderam isso, mas vocês entenderão que os homens pisando com as suas filosofias, com as suas ideologias, vão expor esta palavra, a ponto dela ficando exposta, vem o diabo e arranca esta palavra e não deixa que ela produza fruto. Ela alimenta o ego de Satanás, dizendo: eu não permiti que eles entendessem o que Deus quer dizer a eles. Isso acontece nas igrejas hoje. As pessoas estão tão envolvidas com as filosofias, com os enganos deste mundo, com a forma desses filósofos de plantão pregarem, com a forma deles produzirem as suas mensagens. E então eles são engolidos, são tragados por filosofias humanas e satânicas. E a palavra de Deus não produz fruto deles. A segunda semente, Jesus explica, são quando a palavra cai em terreno muito pedregoso, muito cheio de misturas de pedras. E as pedras são justamente para matarem aquela semente, aquela palavra. As pedras não deixam que ela tenha raiz, as pedras não deixam que haja juntamento de terra ali para que a raiz seja profunda. E essas pedras então expõem essas sementes à prova, expõem a palavra à prova. E essas pessoas querem entender os planos de Deus, mas quando vêm as provações, com essas pedras em volta, sem nenhuma base, elas secam, elas desanimam com muita facilidade, mesmo criando um pouco, botando um pouco da sua produção para fora da sua vida, mostrando vida, elas secaram e são sufocadas por causa dessas pedras apertando-as, não deixando que elas tenham raízes. Nas igrejas acontece isso. Quando você começa a querer produzir, começa a mostrar vida, vem aqueles que te chamam para uma noitada, para uma festinha. É tudo normal, tranquilo. Você é crente, mas você não está morto. E você entra nessas filosofias baratas desses crentinhos, cretinos que ficam dentro das igrejas para desviar a outros. E você vai na conversa deles. E então você se seca. Tudo aquilo que tinha de bom em você, você perde a essência da palavra que estava em você, porque foi semeado entre pedras, num terreno pedregoso. Não tem ninguém ali que tenha fundação, que tenha raiz profunda para te ajudar. E você também não pode se enraizar. E aí você seca e morre. E Jesus disse: a terceira parte da semente, ela cai em terra sim, mas ela cai em terra que tem também espinhos. E o que acontece é que ela começa a crescer, os espinhos vão crescer. Elas começam a crescer mais, os espinhos crescem mais. E os espinhos as espetam.
Os espinhos as fazem sofrer, faz esta semente sofrer, que é a palavra, e os espinhos começam a desviar a saúde desta palavra. E ela então, sufocada com esses espinhos, ela morre. Jesus traduz isso dizendo: a semente estava indo bem, a palavra estava indo bem, mas começa-se a pregar filosofia, dizendo que você tem que produzir, que você nasceu foi para vencer, que você é filho do rei, que ele é rico em glória, em honra, ele é rico em prata e ouro, e que você, como filho dele, tem que viver uma vida abundante nesta terra. Você precisa colocar o teu intelecto, o teu talento, o teu conhecimento em pauta. Você é cabeça, você não é cauda. E aí começa a falar com você e te motivar a ver as riquezas desta vida. E atrás das riquezas vem a ganância. Atrás da riqueza vem a avareza. E você começa então a nadar e não se enraizar em Deus. E os espinhos vão te sufocando com os prazeres desta vida, com as músicas que falam de Deus, mas não adoram a Deus nesta vida. E você vai entrando de cabeça nisso e sendo sufocado por espinhos. E você vem a não produzir fruto, a morrer, porque os espinhos foram mais fortes que você. Você entrou num cristianismo moderno. Você tem que se deliciar dos prazeres que Deus deu aos homens. A tua igreja tem que ser a mais cogitada da época, do momento. Você tem que agora não cultuar mais em igrejas, não cultuar mais em lugar santo. Sai por aí, vai viver a vida, vai desfrutar aí do pôr do sol, do luau, vai pra praia, vai para as montanhas, vai escalar montanhas. E então você começa a ter prazer sobrenatural, como se você fosse uma nova criatura, mas está sendo uma criatura moldada pelos espinhos. E aí, lá em Gênesis, Deus diz a Adão: os espinhos irão te ferir, machucar os teus pés, machucar a tua pele, por causa do teu pecado, porque você foi fazer justamente aquilo que eu te proibi de fazer. Jesus disse nessa parábola: os espinhos são perigosos, mesmo havendo terra que produz, os espinhos irão sufocar a palavra de Deus. Já não se prega como antes, já não se ama como antes, já não se adora como antes, porque os espinhos tomaram o lugar do fruto. E a semente não pode produzir onde há espinhos. A palavra não pode ser honrada. A palavra não pode produzir havendo espinhos, havendo essas preocupações da vida. Você é cidadão e cidadã dos céus. Você não é deste mundo, foi o próprio Jesus que disse. Então por que se preocupar tanto com as coisas deste mundo? Com ter sucesso. Você vai conversar com o novo convertido, ele diz: eu vou ser rico, eu vou ser próspero, porque isso é que está sendo colocado na cabeça dele. Ele está sendo sufocado por espinho, pensando que isso são pétalas e flores. E nisso ele vai perdendo a essência da palavra de Deus. A promessa de Deus para Israel é uma coisa, a promessa de Deus para a igreja gentílica é outra. A promessa de Deus para Israel: anda na minha presença e eu vou te abençoar, você será cabeça e não cauda, eu estarei contigo enquanto vocês me adorarem e não terem outro Deus além de mim. Estejam na minha presença. A promessa de Deus lá no templo de Salomão foi uma: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, jejuar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. É uma promessa. Mas a promessa para a igreja gentílica, para a igreja que serve a Deus: vocês passarão por perseguições, vocês serão odiados por causa do meu nome, vocês serão levados a tribunais. Vocês sofrerão, é irmão contra irmão, é nação contra nação, é reino contra reino, e vocês serão acuados.
maltratados. Mas fiquem firmes, eu venci o mundo, eu venci tudo isso, e é eu quem vou adiante de vós. Eu prepararei caminho, eu prepararei moradas no céu, e quando tiver preparado, eu voltarei e vos levarei, ó igreja minha, para mim mesmo, para que onde eu estejai vós também. Mas passe as tribulações, sofram os ataques, estejam de pé, produzam frutos. Você, boa semente de bom coração honesto, produza 100 por 1, diga mais 100 pessoas o quão bom eu fui para você e te livrei. Diga 60 pessoas que eu fui bom para vocês. E o mínimo, diga 30 pessoas no mínimo, que eu fui maravilhoso, que o que eu prometo eu cumpro, que eu sou o salvador da tua vida, que eu sou o teu Deus. Tem gente misturando judaísmo com cristianismo, uns judeus menosprezando o cristianismo, menosprezando o que Cristo disse, ensinando que você tem que andar nos rudimentos antigos, que você, gentil, tem que viver lá debaixo da Torá. Hoje a nossa meditação, minha e da minha esposa, foi exatamente sobre isso. A lei é boa, mas a lei e os profetas falaram daquele que é sobre todos, aquele enviado de Deus para fazer justiça por nós e nos justificar diante de Deus. E o seu nome é Jesus. Então, tantos judeus quanto gregos, gentios, todos nós que passamos pelo pecado, que pecamos contra Deus, precisamos ser justificados por Cristo Jesus diante de Deus, aquele que morreu por nós para nos justificar diante de Deus. Do contrário, seremos sempre destituídos da glória de Deus. Isso cabe aos judeus, isso cabe também aos gentios. Todos nós precisamos deste mediador, deste salvador, Jesus Cristo. Não tem lei que salva. A lei mostrou o pecado. Os profetas anunciaram que viria um que morreria para arrancar do homem os seus pecados, levando-os à glória de Deus. Mas precisa arrependimento para todas as raças. Ninguém está imune de se arrepender. Ninguém está excluído de se arrepender e se jogar aos pés de Jesus. Por isso ele disse à multidão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e deixa a palavra entrar no vosso coração. Falamos também da circuncisão da carne. Para os judeus, excelente, é necessário, foi ordem de Deus que fosse perpetuamente feito. Para os gentios, a circuncisão é do coração. Nós precisamos ter um coração grato a Jesus pelo que ele fez por nós. E é Jesus dizendo então a eles, a multidão: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E a nós, os gentios misturados ali, ele disse a todos os gentios que estavam, aqueles discípulos dele, não os 12 somente. Ele dizia, porque Jesus tinha mais de 500 discípulos, e ele dizia: a vós é dado conhecer os mistérios de Deus. Por isso o título da nossa mensagem é: eu quero conhecer os mistérios de Deus. Eu quero saber como pulsa o coração de Jesus lá na glória, ao ver você ouvindo esta mensagem, ao ver você desejando conhecer os mistérios de Deus, porque Ele prometeu que a nós seria revelado isso. Eu quero penetrar lá no trono da graça de Deus e saber o que Deus está pensando em fazer agora, nesses dias, com a nossa geração, com esta geração que eu estou vivendo e já estou quase me despedindo dela. Nova geração está entrando.
E eu estou quase saindo, mas eu quero saber o que Deus pensa, o que Deus fará, como agirá Deus. Os judeus às vezes não entendem ainda, alguns estão começando a entender, mas nós podemos conhecer todo o segredo dos mistérios de Deus, se penetrarmos neles, se orarmos a Deus, se santificarmos a nossa vida, dizendo: Senhor, usa-me, eu sou teu, e eu quero estar caminhando contigo, eu quero ouvir o bater do teu coração, eu quero conhecer antecipadamente os teus planos. Ele fez uma pergunta: porventura faria eu alguma coisa na terra sem primeiro falar com meu amigo Abraão? Por que você e eu não sejamos amigos de Deus? Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda na minha meditação, buscando os mistérios desse grande Deus, um abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um abraço meu.